Agora a gente vai com o Francisco José, porque o assunto agora é o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que está completando amanhã 34 anos. Francisco, vamos saber que a gente pode comemorar nesses 34 anos do ECA. Boa noite para você. Boa noite, Nádia. Olha, é uma data importante porque é o principal instrumento utilizado pelos órgãos, pelos conselheiros tutelares e outros profissionais que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. E para a gente ter uma ideia, aqui em Teresina eu vou citar um exemplo. Na Zona Leste, por exemplo, existem 2 conselhos que atuam na região e o 4º conselho, por exemplo, traz como dados dos últimos tempos, o 4º conselho tutelar registrou de janeiro a junho, ou seja, primeiro semestre agora de 2024, 165 casos de violação de direitos. E essas violações são as mais diversas. Há aqui também, inclusive, o detalhamento. Por exemplo, 38 casos de negligência, abuso sexual. Foram 25 casos, 20 de conflito familiar, também 19 casos de evasão escolar, conflito escolar. São 18 casos verificados, privação de serviço público, 17 e também 13 casos de violência física. Só para a gente ter uma ideia, estou me referindo aqui a um dos conselhos que atua na Zona Leste da capital piauiense, ou seja, são muitas demandas que devem ser resolvidas e, claro, o Conselho é fundamental para isso. E o instrumento utilizado como parâmetro para a solução desses conflitos é exatamente o ECA. E o conselheiro Ivan Cabral está aqui ao meu lado para falar sobre o assunto. Ivan, vamos lá então falar sobre esses 34 anos do ECA que serão comemorados amanhã. Qual é a importância desse instrumento e como ele faz a diferença no dia a dia dos conselheiros? Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, Nádia, Rodrigo. Boa noite ao telespectador do Jornal Cidade Verde. De fato, amanhã é com muita alegria que nós estamos comemorando os 34 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, uma lei que de fato veio proteger o direito dessas crianças, que antes as crianças não eram como sujeito de direito, era um objeto. E a lei veio de fato garantir que as nossas crianças elas têm os seus direitos, desde a vida, a saúde e a educação. Agora, ele trata de direitos e deveres, inclusive da família, dos pais, dos responsáveis. A gente pode citar algumas dessas medidas indicadas pelo ECA que são deveres da família, por exemplo? Tanto o ECA como a Constituição Federal deixa claro, primeiramente é dever da família, depois da sociedade e do poder público. Mas, de fato, é com muita tristeza que muitas vezes a gente vê que a família que tem o dever de cuidar, de proteger, ela é a primeira a violar o direito dessa criança. Desde a negligência, desde a violência física, a violência psicológica. E a mais cruel, que é o abuso sexual contra as nossas crianças. Você citou a negligência e eu verifiquei aqui que é a infração que ocupa o ranking. São os maiores casos, pelo menos no 4º conselho, que fica na Zona Leste de Teresina. O que configura a negligência no dia a dia? Que exemplos você pode citar, Ivan? Eu vou dar um exemplo que ainda em 2024, as nossas crianças ainda vão para a escola com cabelo cheio de piolho. Isso é negligência. Isso não é cuidado. Porque quem ama, cuida. Não vai jamais permitir que suas crianças vá à escola com o cabelo cheio de piolho, com a farda suja e às vezes mesmo com o próprio chinelo remendado, né, com pequenos detalhes para poder conduzir até a criança à escola. Bom, violência sexual também ocupa uma posição no ranking importante, é a 2ª colocação que a gente tem aqui no 4º conselho. E essa semana mesmo a gente divulgou casos de violência sexual. Ontem mesmo um homem foi preso em José de Freitas, acusado de ter estuprado 5 crianças, na média de 8 anos de idade, e é membro da própria família. Essa situação ainda é um grande empecilho, pessoas da própria família que violentam crianças e adolescentes. É como eu já coloquei, a família que tem a responsável de cuidar, viola. E o abusador está sempre dentro do seio da família. Às vezes o próprio pai. É com muita tristeza a gente coloca isso. O pai que tem o dever de cuidar, ele abusa sexualmente da sua filha. E aqui eu chamo a atenção para o papai, para a mamãe, para o vovô, que o corpo da criança pertence a ela e ninguém pode ser tocado. Sobretudo o amor, que muitas vezes ele diz o amor, mas o amor carnal, jamais. Conforme o Código Penal, estupro de vulnerável é crime.
Ok, Ivan, muito obrigado pelas informações, trouxemos aqui alguns dados, entretanto o mais importante é ressaltar exatamente isso, os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente são muito importantes para que esse trabalho continue e efetivamente muitas crianças e adolescentes sejam ainda mais protegidos na sociedade. Nádia, eu volto com você. Francisco. Obrigada, Francisco, ao Ivan também que nos atendeu nesta noite.